Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e vou falar sobre a visita de Lula. Lula está vindo a Pernambuco para uma visita na qual, o que tudo indica, vai ter agenda com a governadora Raquel Lira e também com o prefeito do Recife, João Campos. Numa visita anterior, o Lula esteve em Pernambuco e foi recebido pelo prefeito João Campos, que chegou a fazer um discurso, inclusive, dizendo que era um soldado de Lula e que estava com ele para qualquer coisa no futuro, agora e no futuro. E aí isso foi visto como uma declaração de que o Lula também estaria com o João Campos na eleição de 2026. O problema é que a situação não estava resolvida com a governadora Raquel Lira, que não esteve presente nessa última visita. Foi algo muito comentado, inclusive, ela tinha outro compromisso e esperava-se que ela desmarcasse o compromisso, ela não desmarcou, foi para o Sertão, foi para Petrolina e deixou o João Campos sozinho aqui com o Lula. Qual é a grande questão? 2026, o PSB não tem outra opção. O PSB só tem Lula. Não existe outra opção para o PSB. Não existe outra opção para João Campos. A situação de Raquel Lira é um pouquinho diferente em relação a esses apoios, porque Raquel Lira, ela está no PSD. O PSD hoje faz parte da base do governo Lula, mas tem trabalhado um candidato a presidente, que é o Ratinho Júnior. O que é que acontece hoje com o Ratinho Júnior, pré-candidato à presidência pelo PSD do Gilberto Kassab? O Gilberto Kassab trabalha ele como uma alternativa. Se Tarcísio de Freitas, do Republicanos, não for candidato à presidência, a tendência é que Ratinho Júnior seja o candidato do centro à presidência, contra Lula. E aí Raquel ficaria numa situação difícil porque o partido dela teria um candidato. Pelo menos no primeiro turno, é uma situação realmente difícil para ela dizer que apoia Lula. Então ela não tem como dizer que apoia Lula, pelo menos por enquanto. É interessante porque o PT de Pernambuco, a maior parte do PT de Pernambuco, gostaria muito que Lula ficasse com Raquel. A maior parte do PT em Pernambuco tem preferência por Raquel Lira como apoio para a eleição de 2026. Mas eles mesmos dizem que depende muito de a governadora declarar voto em Lula e isso ela não vai fazer tão cedo, pelo menos não enquanto não se resolver a situação nacional. Todo o cenário nacional ainda está incerto, só vamos ter realmente algum posicionamento em abril de 2026. E por que em abril? Porque é o período para desincompatibilização. Até lá, muita coisa ainda pode acontecer. Tarcísio de Freitas pode se desincompatibilizar ou não do governo para ser candidato à presidência. O Ratinho Júnior pode se desincompatibilizar ou não do governo do Paraná. O Tarcísio é de São Paulo e o Ratinho Júnior do Paraná para ser candidato à presidência. E o João Campos, aqui no Recife, pode se desincompatibilizar ou não da prefeitura para ser candidato a governador. Muita coisa ainda vai acontecer até abril. E somente em abril é que se vai ter realmente uma ideia do posicionamento de todos. Então, o que é que vai acontecer nessa visita de Lula agora? Os dois vão estar no palanque, Lula vai falar bem dos dois, os dois vão falar bem de Lula e tudo vai ficar do jeito que está. É possível que o João Campos aproveite a presença da Raquel Lira para reforçar que é apoio a Lula e que está com Lula para o que der e vier na frente dela, exatamente para criar um tipo de constrangimento, um tipo de pressão sobre ela, que nunca fez uma declaração desse tipo, apesar de elogiar muito o governo federal. Então, isso pode acontecer, é algo a se observar. E para o que é que Lula está vindo? Lula está vindo para quê? Para inaugurar, e aí essa é outra situação interessante. Lula está vindo para inaugurar uma barragem, que é uma das cinco barragens que está sendo inaugurada agora. 5 barragens que foram prometidas, acredite ou não, 15 anos atrás. Em 2010 aconteceu uma grande enchente que praticamente destruiu parte da Mata Sul de Pernambuco. Na época o governador era Eduardo Campos. Eduardo Campos, junto com Lula,
eles fizeram, Eduardo Campos, sim, o pai de João Campos, ele fez um voo de helicóptero com Lula na época, viram os estragos, Lula era o presidente, viram os estragos, os dois choraram, fizeram declarações de que ali aquilo nunca mais ia acontecer, que eles iriam construir 5 barragens, e dessas 5 barragens, hoje, 15 anos depois, mais de 15 anos depois, somente uma tinha sido entregue. Nesses 15 anos de governo, de governos que se sucederam depois de Eduardo Campos passou mais 4 anos depois daquilo, depois Paulo Câmara passou mais 8 anos depois daquilo, e somente agora essa barragem, a barragem de Panelas, conseguiu ficar pronta. Realmente, somente depois que o PSB já não estava mais no poder, é que a barragem fica pronta. E aí vai ser interessante o João Campos do PSB lá no Palanque para comemorar que a obra ficou pronta, que a barragem ficou pronta, mesmo depois de todo o atraso que aconteceu nos governos do PSB. Das 5 barragens, somente uma tinha sido finalizada, aliás, nem foi finalizada totalmente, mas pelo menos ficou pronto o paredão, e a segunda está sendo finalizada somente agora. Isso nos governos do PSB que se sucederam. Quanto às enchentes, outras aconteceram. Em 2011 se repetiu a enchente que quase destruiu tudo novamente, destruiu cidades novamente lá na Mata Sul. E agora, somente agora, é que essa segunda barragem está sendo entregue. Então, são algumas das coisas que precisam ser observadas nessa visita de Lula, que acontece também numa semana difícil para o governo, uma semana em que o governo está brigando por causa de decisões em relação ao STF, indicação do Jorge Messias para ser ministro do STF, e a relação com o Senado vai cada vez pior. Então, existe uma crise do governo com o Congresso, que acontece exatamente nessa semana, e isso provavelmente vai estar nos discursos de Lula em Pernambuco também. Momento difícil, sempre num momento difícil, os presidentes do PT costumam vir ao Nordeste. Com Lula não é diferente. No momento de crise, ele vem tomar um banho de povo e de apoio de todos os lados, até dos rivais João Campos e Raquel Lira em Pernambuco. Este é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.